Speak, prosa direito igual 90% da rainha ao acusado. Como o mundo de Maria Antonieta entrou em colapso, descubra a verdade após seu julgamento mortal na Revolução Francesa. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine Maria Antonieta, um jovem arquiduque austríaco de apenas 14 anos, viajando para a França. Seu destino, case com o golfinho Luís Augusto, o futuro rei Luís XVI. Uma viagem que marca o início de uma vida cheia de luxos, mas também de intrigas, e finalmente, tragédia. Você deve visualizá-lo, pequeno e um tanto tímido, cercado pela pompa e pela cerimônia da realeza, mas também ciente do peso da responsabilidade que está chegando. Pense no contraste, o austero vienense corte, onde cresceu, em comparação com a opulência transbordante de Versalhes. Para ela, tudo era novo e fascinante, um mundo de esplendor que logo se tornaria sua prisão dourada. Lembre-se de que sua chegada à França não foi apenas um evento social, mas um movimento político crucial para fortalecer a aliança entre a Áustria e a França. Naquela época, Maria Antonieta era uma jovem mulher cheia de inocência, alheia às complexidades da corte francesa, rivalidades políticas e a crescente insatisfação do povo. Ela era apenas uma garota, uma peça em um jogo muito maior que ela. Mas sua chegada à França, com toda a sua pompa e circunstância, marcaria o início do pôr do sol da monarquia francesa e o início de sua própria tragédia. Você chegou a Versalhes, um palácio que o deixará sem fôlego. Imagine a imensidão do lugar, os jardins perfeitamente cuidadosos, as fontes que brotam água cristalina. Você está cercado por luxo excessivo, dourado, seda, espelhos que refletem infinitamente a opulência do tribunal. Todo detalhe, todos os móveis, cada pintura, respira história e poder. E você, no centro de todo esse esplendor, agora é uma peça-chave neste complexo jogo de poder. A vida no tribunal era um labirinto de protocolos e etiquetas. Cada movimento, cada palavra, todo olhar, era cuidadosamente controlado. Você deve aprender a navegar nesse mundo intrincado de intrigas e alianças, onde a aparência era tão importante quanto a realidade. Você, um jovem estrangeiro, teve que dominar as regras do jogo para sobreviver, acima de tudo, ganhar o favor do rei e da rainha. Versalhes era um microcosmo da sociedade francesa. Lá, a elite concentrada, com suas rivalidades, suas ambições e seus segredos. Você, como Delfina, estava no meio de tudo isso, observando as lutas do poder, as fofocas, as alianças que foram formadas e quebradas. A vida no palácio foi um show constante, um balé de intrigas e aparências. Você chega em Versalhes, mas o luxo não esconde a realidade. Seu casamento com Luís XVI foi uma aliança política, uma união forçada entre dois reinos. Ele, um rei tímido e reservado, mais interessado em ser ralheiro do que no governo. Você, um arquiduque austríaco, jovem e com sua própria corte, com o objetivo de garantir a paz entre a França e a Áustria. O amor, esse sentimento humano, era uma possibilidade remota e a vida no tribunal, e não um conto de fadas, tornou-se uma rede intrincada de intrigas e protocolos. A pressão da corte francesa foi imensa. Esperava-se dar um herdeiro ao trono, para se adaptar ao rótulo rígido e ao estilo de vida do rei. Eles viram você como estrangeiro, um austríaco que teve que adotar a cultura e a costumes franceses. Sua juventude e a inocência inicial foram rapidamente eclipsadas pelas expectativas e responsabilidades que pesavam em seus ombros. Cada movimento, cada palavra, estava sob o escrutínio da sociedade. A falta de afeto entre você e o Luís XVI se tornou um boato constante. A intimidade do casamento, longe de ser uma fonte de conforto, tornou-se uma fonte de frustração e especulação. A pressão para produzir um herdeiro se intensificou, alimentando a intriga e a conversa que o perseguiu incansavelmente. Sua vida privada se tornou um terreno de batalha, um cenário para julgamento público, muito antes do julgamento chegar aos tribunais reais. Imagine chegar a Versalhes com apenas 14 anos. Um imenso palácio imenso, com centenas de pessoas aguardando sua aprovação ou sua rejeição. Você está cercado por intrigas palacianas, de mulheres da empresa que o observam com suspeitas, de cortesãos que o julgam a cada movimento. A gravadora do tribunal é rígida, imposta, e você, uma jovem austríaca, precisa aprender suas complexidades rapidamente. Você deve dominar a arte da conversa, danças, reverências e tudo isso enquanto tentava decifrar as regras não escritas que governam a vida na corte francesa. Prosode e Speak. Speak, prosode rate igual 90%. As primeiras impressões foram cruciais. A rainha, sua mãe, Avance,
Olhou para você com uma mistura de expectativa e desconfiança. O tribunal constantemente avaliava você, sua maneira de falar, suas roupas, seus gostos. Sua juventude e seu caráter alegre, tão diferente da seriedade da corte francesa, causaram murmúrios e mal-entendidos. Era um novo mundo, um desafio constante, onde cada gesto teve uma consequência, onde a menor falta de protocolo poderia ser interpretada como uma afronta. Você tinha que aprender a navegar neste mar de regras e expectativas, às vezes com graça, às vezes desajeitadamente. Apesar das dificuldades, você encontrou conforto em pequenos prazeres. As caminhadas pelos jardins de Versalhes, conversas com alguns amigos sinceros e música, eram seus abrigos em meio à pressão constante. Mas a solidão também era um companheiro frequente. A frieza de seu marido, a distância imposta pelo rótulo e a constante vigilância, tornaram a vida no tribunal, apesar de seu esplendor, às vezes parecia uma gaiola de ouro. No entanto, a jovem rainha estava determinada a encontrar seu lugar neste mundo. Imagine a pressão. Todo gesto, toda palavra, todo sorriso foi observado, analisado, interpretado. Você deve ser a encarnação da elegância, graça, realeza, mas sem aparentemente distante, arrogante ou, pior, fraco. Um equilíbrio impossível de manter. Uma luta constante entre a imagem que se esperava de você e a pessoa que você realmente era. Seu vestido, suas joias, mesmo da maneira como você penteava, transmitiu mensagens. Todos os detalhes foram calculados para projetar uma imagem específica, poder, riqueza, mas também compaixão e devoção. O tribunal era um palco e você, sua principal atriz, forçada a desempenhar um papel que às vezes era ótimo e pesado. As cartas que você escreveu, os retratos que o pintaram, até os rumores que se estendiam sobre você, tudo contribuiu para forjar sua imagem pública. Intrigas, invejas, toda ação, toda decisão, foi julgada sob uma lupa implacável, destinada a definir seu legado, muito antes da chegada do seu fim. Pense no impacto que seu estilo teve. Maria Antonieta, apesar da pressão, impôs uma moda que se tornou um símbolo da época. Seus vestidos, com sua delicada renda, sedas fumegantes e cocares extravagantes, quebraram com a rigidez da corte. Ela popularizou o estilo rococó, um universo pastel, laços e detalhes delicados que marcaram uma tendência. Você pode ver essa mudança refletida nas ruas de Paris. Lembre-se desses detalhes. Os penteados altos e empoeirados, adornados com penas e joias, que se tornaram um ícone da época. Esse estilo, tão opulento, contrastava com a austeridade que foi vivida em muitas casas francesas, gerando grande controvérsia e refletindo as profundas desigualdades sociais da época. A rainha, sem saber, tornou-se um símbolo desse contraste. Mas sua influência foi além das roupas. Maria Antonieta também promoveu novas tendências em joias, acessórios e até maquiagem. Pequenos detalhes, como luvas de seda, fãs pintados à mão ou joias com pedras preciosas, tornaram-se símbolos de status e elegância, imitadas pela nobreza e pela alta burguesia. Um império da moda que foi construído em torno de sua imagem. Mas sua elegância, a mesma que a elevou a um pedestal, tornou-se sua condenação. Os sussurros começaram a tímidos, nos corredores mais exclusivos, falando de extravagâncias e despesas excessivas. Você sabe, aquelas pequenas fofocas que são amplificadas como incêndio em um campo de trigo seco. Logo, esses sussurros ficaram gritando. A imprensa, ansiosa por escândalos, foi responsável por transformar cada anedota em uma prova irrefutável de sua frivolidade e desprezo pelo povo. Suas despesas foram exageradas. Os amantes foram inventados e histórias cada vez mais loucas foram disseminadas, transformando a rainha no bode expiatório perfeito. Ele foi acusado de desperdício, imoralidade, traição. Cada boato, não importa o quão longe estivesse, encontrou um eco em uma sociedade já fraturada e faminta de um inimigo culpado. A imagem da rainha, uma vez um símbolo de elegância e sofisticação, foi borrada, substituída pela de uma mulher frívola, cruel e desperdiçada. Dessa maneira, a lenda negra de Maria Antonieta começou a tecer fios, rumores de boatos, transformando uma rainha em um personagem fictício, um vilão na tragédia da Revolução Francesa. A realidade misturou-se à invenção, e a verdade foi perdida no turbilhão da difamação. Lembre-se de que a pressão sobre Maria Antonieta não era apenas social, mas política. A França precisava de um herdeiro, um símbolo de estabilidade e continuidade para a monarquia. Todo mês que passava sem uma criança saudável era uma ameaça,
Um golpe à imagem da rainha e ao poder do rei. Você pode imaginar o peso dessa expectativa, vigilância constante, o escrutínio implacável do tribunal. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. O nascimento de Maria Teresa foi um alívio, mas apenas temporário. Uma garota, embora bonita, não garantiu sucessão masculina. A pressão continuou, constante e implacável. Cada gravidez se tornou um evento nacional, observado com uma mistura de esperança e medo. As orações e rituais se multiplicaram, esperando a chegada de um herdeiro que poderia acalmar os medos da corte. Finalmente, Luís Carlos chegou. O herdeiro do homem que a França ansiava. Um momento de alegria efêmera, uma pausa no meio da tempestade que estava chegando. Mas a alegria foi breve. A imagem da monarquia parecia se fortalecer, mas as tensões sociais latentes não desapareceram. A pressão, embora aliviada pela chegada de uma criança, permaneceu um fator crucial na vida da rainha. Finalmente, chegou a notícia desejada: o nascimento de Delphine Louis José. Imagino sua surpresa ao ver como a pressão sobre Maria Antonieta, aquele fardo que a perseguiu por tanto tempo, parecia desaparecer um pouco. Por um momento, o tribunal respirou aliviado, esquecendo por um momento os rumores e intrigas que a perseguiram. O pequeno Louis José se tornou um símbolo de esperança, uma ponte em direção à estabilidade que a França precisava tanto. Mas como foi realmente a vida familiar dele? Que relacionamento teve com Luís XVI e seus filhos? Seu relacionamento com Luís XVI, apesar das aparências, era complexo. Dizem que o rei era um homem de poucos afetos, mais interessado em seus hobbies mecânicos do que nos jogos infantis. Para você, a imagem de um casal unido e apaixonado, pois eles a pintam nos retratos, pode ser enganosa. A realidade, de acordo com as crônicas da época, estava bastante distante. Um relacionamento marcado pelo dever, política e a falta de uma profunda conexão emocional, que sem dúvida afetou sua vida familiar. Com os filhos, a história é diferente. Maria Antonieta, apesar de sua própria educação rígida e da pressão do tribunal, demonstraram um amor incondicional por seus 4 filhos. Para você, é fácil imaginar as cenas do jogo nos jardins de Versalhes, as histórias antes de dormir e os momentos de ternura que quebraram a solenidade do palácio. Apesar da opulência que a cercou, a conexão com seus filhos parece ter sido um dos poucos espaços em que ela sentia liberdade e felicidade genuínas. No entanto, essa felicidade estava prestes a terminar. Mas a chegada do golfinho não acalmou as águas da corte. Você sabe que alianças e rivalidades eram tão complexas quanto um labirinto. Lembre-se da Condessa de Polignac, amiga íntima de Maria Antonieta. Sua influência foi enorme e acordou para muitos. Sua proximidade com a rainha a fez em branco de críticas e fofocas, alimentando a imagem de uma monarquia isolada e desperdiçada. A nobreza francesa, dividida entre facções, viu na rainha e seus parentes uma ameaça aos seus privilégios. Enquanto isso, a inimizade entre a rainha e alguns membros da família real francesa, especialmente com certas damas da corte, tornou-se cada vez mais evidente. Ciúme, disputas sobre o poder e as intrigas palaciais se tornaram o pão de todos os dias. Você pode imaginar as tensões nas salas de aula de Versalhes, onde cada aparência, cada palavra pode ser interpretada como uma arma. A rainha, apesar de sua aparente frivolidade, era uma mulher inteligente, mas às vezes sua falta de toque político a interpretava. A rivalidade não se limitou ao tribunal. Fora dos muros do palácio, a cidade de Paris observou as ações da monarquia com crescente desconfiança. Rumores sobre a extravagância da rainha e de seus amigos, acrescentou a ineficiência do governo e a crescente crise econômica, alimentou um sentimento antimonárquico que já estava se espalhando como pólvora. As alianças que Maria Antonieta haviam forjado, em vez de fortalecer sua posição, a isolou ainda mais do que a realidade da França. Mas a vida de Maria Antonieta não era apenas intrigas palacianas. Enquanto ela se mudou para um mundo de luxos e privilégios, a França entrou em colapso. Você sabe que a situação econômica era crítica. Os camponeses, a maioria da população, sofreram extrema pobreza, com culturas fracassadas e preços exorbitantes do pão. A desigualdade entre ricos e pobres era abismal, criando um clima de ressentimento e frustração que estava se tornando explosivo. O sistema fiscal francês era injusto e ineficiente. A nobreza e o clero, incluindo a própria família de Maria Antoinette, estavam isentos de muitos impostos, enquanto as pessoas planas carregavam o peso da dívida nacional. Essa situação exacerbou a lacuna social,
causando um sentimento de injustiça generalizada. A rainha, fora da realidade que muitos de seus súditos viviam, tornou-se um símbolo dessa opulência e desperdício que as pessoas consideravam uma afronta ao seu sofrimento. Prosode. Speak prosode rate igual 90%. Acrescente a isso a ineficiência do governo, incapaz de abordar problemas econômicos e sociais com soluções eficazes. A falta de comida, o aumento dos preços e a opressão política alimentavam a chama da revolução. O descontentamento popular cresceu dia após dia, tornando-se uma ameaça real à monarquia francesa. Você se perguntará como ele poderia chegar a esse ponto, e a resposta é complexa, mas a semente da revolução já foi plantada. Enquanto você viu Maria Antonieta cercada por luxo, uma nova onda de ideias varria a France. O pensamento iluminado, com seus filósofos como Rousseau e Montesquieu, questionou o poder absoluto dos reis. Falou-se sobre soberania popular, direitos naturais e separação de poderes. Esses conceitos, disseminados por livros e salões, semearam a semente da revolução na mente de muitos. A ideia de que o rei não era um ser divino, mas um governante sujeito às leis, era revolucionário. A opulência do tribunal, o desperdício de dinheiro público e desigualdade social foi criticado. Você pode ver como essas ideias, inicialmente disseminadas entre a intelectualidade, começaram a penetrar nas camadas mais amplas da população, alimentando descontentamento. Para muitos, a monarquia absolutista não era mais uma instituição legítima. Seu direito divino de governar e uma maior participação das pessoas na tomada de decisões foram questionadas. A Ilustração forneceu a estrutura teórica para justificar a rebelião contra a monarquia, argumentando que o poder reside no povo e não em um rei. Enquanto as ideias do iluminismo germinavam nas mentes dos intelectuais, a França cambaleou sob o peso de uma profunda crise financeira. Você já viu o luxo transbordante de Versalhes, mas por trás desse brilho, a realidade era sombria. Décadas de despesas excessivas pela monarquia esvaziaram os cofres reais. Os resíduos em partidos suntuosos, palácios opulentos e joias deslumbrantes tornaram-se um sangramento constante para a economia francesa. Os impostos caíram principalmente sobre a população mais vulnerável, os camponeses e a classe trabalhadora. Enquanto a rainha desfrutava de uma vida de opulência, o povo francês sofreu escassez de alimentos, fome e miséria. O preço do pão, o alimento básico da população, o tiro, causando constantes protestos e distúrbios nas ruas de Paris e outras cidades. A lacuna entre a riqueza extravagante do tribunal e a extrema pobreza do povo se tornou cada vez mais insuportável. O déficit orçamentário tornou-se incontrolável e as tentativas do governo de resolvê-lo, como a imposição de novos impostos, apenas agravaram a situação. A falta de reformas econômicas e a resistência da nobreza de contribuir financeiramente contribuíram para a instabilidade do país. A situação econômica tornou-se um polvorim, prestes a explodir, alimentando o descontentamento social e a crescente demanda por mudanças. Você pode ver como a opulência de alguns se tornou a convicção de muitos. Lembre-se da opulência de Versalhes, o contraste brutal com a miséria do povo. Esse abismo, essa desigualdade, foi o fusível que acendeu a revolução. A fome chicoteou as ruas de Paris, o pão se tornou um luxo inatingível para muitos. O povo, desesperado, começou a se encontrar, para murmurar, exigir mudanças. O descontentamento era palpável, um vulcão prestes a entrar em erupção. A tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, foi o símbolo da explosão da violência. Não foi um ato planejado, mas uma explosão de raiva popular. A prisão, um símbolo do poder real, caiu para a fúria da multidão. O sangue começou a correr, um presságio da violência que viria. Você imagina o medo que Paris tivesse que viajar naquele dia, causa incerteza. O medo se espalhou como pólvora. Os nobres fugiram. A nobreza temia por suas vidas e privilégios. A cidade, capacitada pela queda da Bastilha, foi organizada em milícias, criando um clima de terror e vigilância constante. As ruas se tornaram um campo de batalha, onde a justiça popular, muitas vezes brutal, foi imposta. Você podia sentir o terror em todos os cantos, a incerteza de amanhã. Lembre-se de que o abismo, essa desigualdade, a tensão era palpável. Paris ferveu. E então, em 14 de julho de 1789, a multidão, dirigida pelo desespero e pela sede de justiça, foi ao Bastille. Essa força, um símbolo do poder real e de opressão, tornou-se o objetivo da fúria popular. Era mais do que uma prisão, era um símbolo de tudo que estava errado na França.
Bastille não foi uma batalha limpa. Foi um confronto caótico, cheio de violência e confusão. Os guardas reais superaram em número e desmoralizados, resistiram ao que podiam. Mas a determinação da multidão era inabalável. A queda da Bastilha não foi apenas um triunfo militar, mas um triunfo simbólico, uma mensagem poderosa que ressoava em toda a França. Prosode de Speak. Speak Prosode rate igual 90%. As notícias da queda da Bastilha se estendiam como pólvora. Para você, foi um evento transcendental. Marcou um ponto de virada na Revolução Francesa. Representou a derrota do antigo regime, o fim do absolutismo monárquico. De repente, o povo sentiu que ele tinha poder, que ele poderia desafiar a autoridade e reivindicar seus direitos. Lembre-se da queda da Bastilha. Agora, imagine Luís XVI, Maria Antonieta e seus filhos, despojados de sua majestade, trancados no Palácio das Tuileries. Eles não eram mais reis, mas prisioneiros da Revolução. Os quartos suntuosos, antes de um símbolo de poder, eram agora uma gaiola de ouro, um lembrete constante de sua queda em desgraça. O luxo desbotou, substituído pela incerteza e medo. O palácio, uma testemunha silenciosa de séculos de história real, tornou-se sua prisão. Todo canto, todo salão, sussurrava histórias de esplendor do passado, agora contrastando brutalmente com a realidade de seu confinamento. A opulência foi manchada pela crescente sombra da revolução, que os corou, implacável e inexorável. O luxo se tornou uma carga pesada, um lembrete constante de sua posição privilegiada, mas efêmera. Seus dias, antes de danças, festas e poder, agora eram reduzidos a uma existência monótona e protegida. Cada passo, cada palavra era controlada. A família real, acostumada à liberdade e ao luxo, enfrentou a dura realidade da incerteza e ameaça constante. A opulência da palaciega tornou-se um lembrete cruel de sua perda, um cenário opressivo para seu cativeiro. A revolução começou. Lembre-se de opressão, tensão crescente. Então, eles decidiram fugir. Uma fuga clandestina, uma aposta desesperada para recuperar sua liberdade e seu reinado. À meia-noite, em uma carruagem disfarçada, você os vê, Luís XVI, Maria Antonieta e seus filhos, embarcaram em uma perigosa aventura em relação a Varennes. O plano era simples, mas a execução, tudo menos simples. Imagine tensão no ambiente. Cada rangido das rodas, toda sombra que cruzava seu caminho, transformou o voo em uma corrida contra o tempo. Você sente angústia, incerteza, a pressão de saber que a qualquer momento eles podem ser descobertos. O peso da coroa, agora um lastro que os impede de avançar livremente. Mas a sorte não estava do seu lado. Em Varennes, uma pequena cidade ao longo do caminho, foi reconhecida. As notícias foram como pólvora. O plano falhou. A esperança de recuperar o trono desapareceu em um instante. Você vê a aparência da descrença em seus rostos, o entendimento de que seu destino foi selado. Varennes, a moda da moda mudou tudo. Você imagina o choque em Paris. A notícia da captura da família real se espalhou como pólvora. Confie na monarquia, já frágil, completamente desmoronado. A Assembleia Nacional, anteriormente hesitante, agora atuou com uma nova determinação, promovida por raiva e desconfiança popular. Os deputados, anteriormente cautelosos, entenderam que a monarquia havia perdido toda a legitimidade. A imagem do rei e da rainha, uma vez símbolos de poder e grandeza, tornou-se um símbolo de traição e fraqueza. A pressão popular era imparável e a Assembleia não pôde ignorá-la. O fim da monarquia se aproximou inexoravelmente. Após dias de intensos debates, a Assembleia Nacional decidiu suspender os poderes do rei Luís XVI. Um golpe que ressoou em todo o país. Não era simplesmente uma medida temporária, foi o anúncio oficial do fim da monarquia absoluta na França. Você, como testemunha desses momentos, poderia sentir a tensão no ambiente, a incerteza do futuro. O rei, despojado de suas prerrogativas, tornou-se um cidadão mais simples, sujeito às decisões da Assembleia. Sua autoridade, uma vez ilimitada, desapareceu. A revolução deu um passo crucial e irreversível. O antigo regime, com sua estrutura hierárquica de poder, entrou em colapso ao clamor popular. As notícias da captura em Varennes ressoaram como um golpe de graça à monarquia. Não havia como voltar atrás. As imagens da família real, anteriormente veneradas, eram agora exibidas como símbolos de um declínio irremediável. Você teria sentido a mudança no ar, a crescente tensão nas ruas de Paris, a incerteza de que o coração da França. Descontentamento popular, alimentado por anos de opressão e desigualdade, desencadeou força imparável. A Assembleia Constituinte Nacional,
Dada a pressão popular e a instabilidade do reino, tomou uma decisão radical: abolir a monarquia. Imagine a cena: deputados, alguns com rostos tensos, outros com expressão de alívio, votando no fim de séculos de reinado. Era o fim de um sistema, o fim de uma ordem social que governava a França por gerações. Para você, esse momento deveria ter sido um ponto de virada, uma mudança histórica que o marcaria para sempre. Prosódio Speak. Speak, prosódio 90%. Em 21 de setembro de 1792, a Primeira República Francesa foi proclamada. Um novo amanhecer, carregado de esperança e medo em partes iguais. A queda da monarquia significava o fim do antigo regime, o fim dos privilégios da nobreza e do clero. Para você, isso representou uma nova oportunidade, um novo começo. Embora o caminho a seguir ainda fosse incerto e cheio de perigos. O futuro da França estava nas mãos de uma cidade ansiosa por uma verdadeira mudança. Após a queda da monarquia, Luís XVI enfrentou um julgamento implacável. Acusado de traição à nação, ele foi julgado em um tribunal revolucionário, um cenário que marcou o fim de séculos de reinado absoluto. Imagine a tensão, a atmosfera cheia de ódio e esperança em partes iguais, enquanto o rei, despojado de sua aura real, se defendeu diante de seus acusadores. Você, como espectador, testemunha um momento histórico e não repetível. O julgamento foi uma farsa. A condenação, um veredicto escrito muito antes de começar. As evidências apresentadas foram manipuladas, a defesa, ineficaz. Observe como as máquinas revolucionárias, implacáveis e eficientes, direcionaram o curso da história, condenando o rei a uma morte segura. Seu destino foi selado, mas o que ele sentiu naquela época? Arrependimento, renúncia. Em 21 de janeiro de 1793, a guilhotina esperou. Luís XVI, diante do rei da França, caminhou em direção à sua morte com dignidade inesperada. Visualize a cena: a praça pública lotada, o silêncio sepulcral antes do outono, a cabeça do rei rolando pela cesta. Um fim brutal para um reinado que marcou uma era. Você apresentou o fim de uma era, o triunfo da revolução e o início de um novo capítulo, sangrento e cheio de incerteza. Após a execução de Luís XVI, a vida de Maria Antoinette se tornou ainda mais sombria. Você imagina o terror de ser arrancado de sua família, seus filhos. Eles a transferiram para La Conciergerie, uma prisão sombria e fria, um lugar longe do esplendor de Versalhes. Lá, a rainha, acostumada a luxos, enfrentou uma realidade crua e cruel. A separação de seus filhos foi, sem dúvida, o golpe mais difícil. Little Luís XVII, seu filho e suas filhas Maria Teresa e Sofia, foram separados dela, levados para lugares diferentes. A angústia da mãe separada de seus filhos deve ter sido insuportável, uma ferida aberta que a acompanhava até o fim. A conciergerie era um lugar horrível. As células eram pequenas e úmidas, infestadas de ratos. A comida era escassa e de baixa qualidade. A rainha, acostumada ao conforto e ao luxo, teve que suportar miséria e humilhação. Mas, apesar de tudo, ele manteve sua dignidade e força interior. Imagine, após o terror da prisão, a acusação chega. Eles o acusam de traição da Revolução Francesa, para conspirar contra o povo. Você é acusado de desperdiçar o dinheiro do Estado em luxos e festas extravagantes, enquanto as pessoas morreram de fome. Uma acusação séria, certo, mas esse é apenas o começo de um processo longo e complicado. Eles também o acusam de manter a correspondência secreta com os inimigos da França, para enviar informações confidenciais para o exterior. É apontado como um espião, um traidor da nação, aliado dos inimigos da Revolução. Palavras terríveis que são jogadas contra você, sem piedade. Mas a mais. Você é acusado de imoralidade, deboche. É apontado como uma mulher depravada, que corrompeu o moral do tribunal. Rumores, fofocas, invenções são usadas para terminar com você. É uma estratégia de legitimar-se às pessoas, para que ninguém o defenda. Tudo isso, um turbilhão de acusações, é jogado em você. Traição, conspirações, imoralidade, cada posição é uma facada, cada palavra um golpe que tenta destruir sua reputação, sua dignidade, sua própria existência. Você enfrenta a morte e sabe disso. Você imagina sentar no banco dos réus, a aparência de centenas de olhos presos em você. Tribunal, uma sala fria e opressiva, onde seu destino é decidido. Os promotores, com suas acusações ferozes, pintam você como um inimigo do povo, um traidor da revolução. Você ouve as palavras dele, cada uma como um golpe no seu coração, enquanto tenta manter a compostura. Testemunhas parede,
alguns com depoimentos inventados, outros com meias-verdades, todos procurando um lugar na Nova França. Suas palavras, carregadas de ódio e ressentimento, acusam você de luxos excessivos, de intrigas palacianas, conspirações contra a República ingestiva. Cada testemunho é esfaqueado em sua homenagem, em sua dignidade. Sua defesa, fraca e desorganizada, luta contra a maré do ódio popular. Seus advogados tentam refutar as acusações, mas a atmosfera é muito fina. A revolução criou um clima de medo, onde a justiça parece ter desaparecido, substituído pela sede de vingança. Você, com a elegância e o temperamento que o caracterizam, tenta manter a esperança, mesmo que a realidade seja implacável. Prosódia Speak. Speak Prosódia igual 90%. Imagine a pressão, a atmosfera carregada na sala. Você não apenas enfrenta os promotores, mas a poderosa sombra dos jacobins. Eles, os líderes da revolução, que lidam com os fios do poder, observam todos os movimentos, cada palavra sua. Sua influência aparece no julgamento como uma tempestade iminente, condicionando o desenvolvimento do processo e, acima de tudo, o veredicto final. Robespierre e seus aliados, das sombras, observam você. Suas ideias radicais, guilhotina como um símbolo da justiça revolucionária, estão presentes em cada murmúrio da sala. Você sabe que seu destino não depende apenas das evidências apresentadas, mas da vontade política desses homens. Sua influência é tão palpável que você quase pode sentir isso como uma força física que o oprime. O julgamento não é apenas uma busca pela verdade, mas uma batalha política. Os jacobinos precisam de um exemplo, um símbolo da deterioração da monarquia para consolidar seu poder. E você é o alvo perfeito. Sua condenação não apenas afeta você, mas envia uma mensagem para quem se atreve a desafiar o novo pedido. A pressão é esmagadora, a atmosfera é irrespirável. Você imagina sentar na frente dela, Maria Antonieta, a rainha, agora uma prisioneira. O peso da acusação, a aparência inquisitiva dos juízes, começa o interrogatório. As perguntas, nítidas como dagas, procuram desvendar sua suposta culpa em crimes contra o povo francês. Veja como seu rosto, apesar do terror latente, mantém uma compostura estoica, uma máscara de dignidade que tenta esconder o medo que o carcome dentro. Eles são acusados de traição, desperdício, cumplicidade com inimigos do Estado. Cada pergunta é um golpe, uma tentativa de quebrar seu espírito. Mas ela responde cautelosamente, escolhendo suas palavras com precisão. Suas respostas, mesmo que pareçam escorregar entre os dedos de seus acusadores, como areia fina. Lembre-se de como ele se apega à sua inocência, apesar das evidências contra ele, uma evidência manipulada e tendenciosa, com o objetivo de destruí-lo. O momento mais crítico ocorre quando ele é acusado de imoralidade, relações secretas. A pressão é insuportável. Você, testemunha silenciosa desse drama, observa como tenta manter a compostura, mas um ligeiro tremor em sua voz emite a vulnerabilidade que você tenta se esconder. Veja a tensão na sala, o silêncio expectante antes da sua resposta, uma resposta que marcará seu destino. Sua recusa, retumbante e cheia de dor, ressoa na atmosfera fria da sala. Então, aí está, vendo como seus advogados, com a eloquência da época, tentam desmontar as acusações. Não se trata apenas de negar as acusações, mas de tecer uma narrativa que está presente como vítima de uma conspiração. Uma rainha manipulada e cercada por inimigos. Seus defensores destacam sua incapacidade de interferir nos assuntos do Estado, argumentando que seu papel era meramente cerimonial. Sua juventude e falta de experiência política são enfatizadas ao assumir o trono. Eles argumentam que foi influenciado pelas pessoas ao redor, apresentando-o como uma figura inocente, enganada pelas intrigas do tribunal. A estratégia é clara. Humanize a rainha, desperte a compaixão nos juízes e no público. A defesa se concentra em negar as acusações de desperdício e traição, apresentando documentos e testemunhos que tentam refutar as evidências apresentadas pela acusação. É uma batalha legal complexa, uma luta contra a opinião pública, que já se apoiou contra ela. Mas seus advogados lutam com toda a sua força, tentando construir uma defesa sólida. Mas a defesa enfrenta um muro de testemunhos desfavoráveis. Lembre-se da multidão enfurecida, seus gritos pedindo justiça. Agora, no tribunal, esses mesmos sentimentos se traduzem em acusações concretas. Cartas, documentos, histórias de servos, guardas e nobres são apresentados, todos pintando uma imagem sombria da rainha. Cada testemunho, mais um golpe contra sua imagem. Fala-se de extravagâncias, despesas excessivas,
Uma vida longe das preocupações do povo. Testemunhos que descrevem festas opulentas enquanto a França desmoronou ao seu redor. Os rumores de um romance possível com um nobre. Um escândalo que alimenta as suspeitas de traição são mencionadas. Cada palavra pronunciada, mais uma unha no caixão de sua inocência. Existem até evidências materiais, joias, cartas comprometedoras, registros de despesas que parecem confirmar as acusações. Você vê como a defesa tenta desacreditar testemunhas, apontando contradições ou interesses ocultos. Mas o acúmulo de testemunhos negativos cria uma atmosfera de culpa que é difícil de ignorar. As evidências, embora às vezes circunstanciais, são tecidas contra, como uma rede implacável. Prosode Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Você verá como, antes da avalanche de acusações, a máscara de força que Maria Antonieta mantinha por tanto tempo começou a quebrar. Suas respostas, antes e desafiadoras, agora hesitaram. Em silêncios desconfortáveis que falavam mais de 1000 palavras. Você observará a tensão em seus ombros, a palidez em seu rosto, a maneira como suas mãos estavam entrelaçadas nervosamente. A pressão foi imensa, esmagadora e começou a deixar sua marca na rainha. Você perceberá como até os olhos deles, antes que brilhantes e cheios de vida, agora refletiam uma fadiga profunda, uma tristeza avassaladora. Suas respostas se tornaram cada vez mais curtas, evasivas. Suas palavras apenas um sussurro. Era evidente que a pressão a usava, consumindo sua energia, minando seu espírito. Aquela mulher, tão acostumada ao luxo e ao poder, agora estava completamente desprotegida, à mercê da fúria da multidão e da maquinaria implacável da revolução. Lembre-se de que a acusação era implacável, e todas as perguntas, todo o testemunho, foram como outro golpe de seu espírito já enfraquecido. A falta de sono, a má dieta e a ameaça constante de morte tiveram seu preço. A imagem da poderosa e imperturbável rainha desapareceu a cada suspiro, cada lágrima contida. Naqueles momentos de fragilidade, a verdadeira Maria Antonieta, uma mulher vulnerável e humana, vítima de medo e desespero, foi vista. Mas observe bem, porque mesmo nesses momentos de fragilidade, seu espírito se recusou a dobrar. Antes do tribunal, seu olhar, embora talvez um pouco mais, permaneceu fixo e desafiador. Ele não quebrou, não pediu clemência. Ele não pediu. Ainda era a rainha, mesmo que seu reino fosse reduzido à célula fria onde a trancou. Seu silêncio, muitas vezes interpretado como culpa, era na verdade uma estratégia. Um escudo contra a manipulação, uma maneira de proteger sua dignidade diante do turbilhão de mentiras e calúnias que a cercavam. Ela sabia que qualquer palavra mal interpretada poderia ser usada contra ela e optou pela cautela, pela reserva. Lembre-se de que a força de Maria Antonieta não era a arrogância de um soberano intocável, mas a resistência estoica de uma mulher enfrentando uma situação desumana. Sua coragem se manifestou na quietude, na firmeza de seu olhar, em sua recusa em se abaixar diante de seus acusadores. Era uma força silenciosa, mas inabalável. E então chegou a hora. O silêncio na sala era tão denso que você quase podia tocar. Você, observando da multidão, pergunta se Maria Antonieta já sentiu o peso da expectativa, o peso de tantos olhares fixos nela, julgando-a, condenando-a mesmo antes de as palavras serem pronunciadas. O veredicto se aproximou, um ponto final para uma vida de luxos e privilégios, agora transformada em um pesadelo. A voz do juiz ecoou, cortando a tensão. Cada sílaba, cada palavra, pesava como uma laje no coração dos condenados. A culpa era inquestionável para o tribunal, um resumo, julgamento rápido e cruel, que condenou a rainha, uma vez um símbolo de opulência, a um final trágico e inevitável. Você sente um calafrio ao ouvir a frase, uma mistura de horror e fascínio. Morte condenado. A frase roncou na sala, um eco que ressoaria ao longo da história. Guilhotina, símbolo brutal da revolução, esperado. Para você, espectador, é difícil entender a magnitude do que aconteceu. Uma rainha, símbolo de poder e elegância, reduzida a um simples condenado, pronto para ser executado. O fim de uma era, o começo de outra marcada pelo sangue e pela violência. O carrasco, uma figura sombria envolvida no escuro da manhã, se aproximou. Você, no meio da multidão, sente um frio quando vê como a rainha amarrou a rainha. Seu rosto, pálido, mais sereno, reflete uma mistura de resignação e uma paz estranha. Um momento eterno, onde o tempo parece parar antes da queda inevitável. A folha de guilhotina brilhou sob o sol nascendo, frio e mortal. Um silêncio sepulcral caiu na praça. Naquela época,
Antes do golpe final, que pensamentos atravessam a mente da rainha? Você imagina um turbilhão de memórias, de uma vida se transformada em um instante. Um golpe seco, rápido e implacável. A multidão continha a respiração. Em um instante, tudo terminou. A cabeça da rainha, separada de seu corpo, rolou no chão. A cena, brutal e definitiva, foi registrada para sempre na memória de todos os presentes, incluindo o seu. Guilhotina cai. Um silêncio sepulcral toma conta do quadrado. Naquele momento, além do horror imediato, outra história começa, a de seu legado. Você, uma testemunha silenciosa desse fim trágico, começa a entender que a morte de Maria Antonieta não era apenas o fim de uma vida, mas o começo de um mito. Um mito que transcenderia as fronteiras da França, e que ainda hoje, séculos depois, continua a alimentar debates e fascinações. Prosodic Speak. Speak Prosodic igual 90%. Sua imagem, transformada pela propaganda revolucionária em um símbolo de opulência e decadência da monarquia, torna-se uma espada de dois gumes. Enquanto alguns se lembram dela como uma rainha frívola e insensível, outros a veem como vítima da revolução, uma mulher sacrificada no altar da ideologia. Agora você faz parte dessa complexa rede de interpretações, capaz de apreciar a multiplicidade de perspectivas em sua vida. Sua história, transformada em uma lenda, inspiraria romances, óperas, filmes e obras de arte ao longo dos séculos. Do ponto de vista atual, você pode analisar seu impacto no imaginário coletivo, como a vida deles, marcada por luxo, intriga e tragédia, tornou-se um espelho que reflete as complexidades do poder e das revoltas sociais. Sua morte, brutal e pública, tornou-se um símbolo duradouro da Revolução Francesa. Você, observando à distância, vê como a imagem de Maria Antonieta começa a se transformar. A rainha derrubada, a mulher acusada de desperdício e frivolidade, torna-se, pouco a pouco, um mito. A propaganda revolucionária a pintou como uma figura desprezível, um estrangeiro que zombou do povo francês. Mas foi realmente assim? A história oficial, escrita pelos vencedores, foi responsável por demonizá-la. Suas despesas foram exageradas, anedotas foram inventadas para retratá-lo como uma pessoa frívola e insensível ao sofrimento do povo. Mas essas histórias refletiam a verdade completa ou apenas uma parte, conveniente para a história revolucionária? Com o tempo, o mito de Maria Antoinette evoluiu. Do vilão absoluto, tornou-se um símbolo de opulência perdida, uma figura trágica e romântica. Romantismo, com seu fascínio pela rebelião e sofrimento, reescreveu sua história, humanizando-a e criando um personagem mais complexo. As acusações foram esquecidas, seus sofrimentos foram enfatizados. E seu fim, em guilhotina, tornou-se uma imagem poderosa de injustiça. Do mito ao mártir, a imagem de Maria Antonieta se refletiu na tela e na caneta. Observe como os pintores, após sua execução, a representavam não apenas como a rainha derrubada, mas também como vítima, uma figura trágica envolvida em uma aura melancólica. Seus retratos após a Revolução se afastam do esplendor de seus primeiros anos, mostrando uma mulher que mergulhou em reflexão, às vezes com um olhar penetrante que desafia o espectador. Essas pinturas, carregadas de simbolismo, tornam-se um reflexo das diferentes interpretações de sua vida e morte. A literatura, enquanto isso, não estava muito atrás. Romances, poemas e peças fizeram dela uma personagem recorrente, muitas vezes idealizada ou demonizada, dependendo da perspectiva do autor. Lembre-se de que sua história se prestava a múltiplas interpretações, e cada escritor a moldou à vontade, refletindo os preconceitos e crenças de seu tempo. Alguns trabalhos o apresentam como uma figura inocente presa em uma situação política complexa, enquanto outros a retratam como uma mulher frívola e irresponsável, culpada do infortúnio da França. Assim, a imagem de Maria Antonieta na arte se torna um jogo complexo de espelhos, onde a realidade histórica é misturada com a ficção, e a rainha se torna um símbolo, um reflexo das paixões e contradições de uma era convulsiva. Você, como espectador, pode apreciar como a interpretação artística de sua vida evoluiu com o tempo, adaptando-se às diferentes sensibilidades e perspectivas. A rainha condenada ainda está viva, não apenas na memória coletiva, mas também nas páginas dos livros e nos golpes dos artistas. Mas a história de Maria Antonieta não ficou nos livros de história. Sua vida, trágica e fascinante, cativou a cultura popular há séculos. Pense nos inúmeros filmes que o retrataram, de versões clássicas a adaptações mais modernas. Cada um com sua própria interpretação, oferecendo diferentes perspectivas de sua personalidade e reinado.
Na televisão, ele também teve uma presença notável, seja como caráter principal ou secundário em séries históricas ou mesmo nas produções de ficção livre. Lembre-se dessas cenas, aqueles momentos na tela em que a figura de Maria Antoinette se torna o centro das atenções. Às vezes glorificada, outras vezes criticada, mas sempre fascinante. E quanto à música. Sua história inspirou compositores e letristas a criar obras que explorem sua vida, sua morte e seu legado. Das óperas às canções pop, a figura da rainha francesa transcendeu as épocas e os gêneros musicais, encontrando eco na sensibilidade artística de diferentes gerações. Prosode e Speak. Speak Prosode Rate igual 90%. Mas o que realmente sabemos sobre Maria Antonieta? As novas investigações revisaram a imagem tradicional de uma rainha frívola e desperdiçada. Os historiadores modernos aprofundaram as cartas e documentos da época, oferecendo uma perspectiva mais sutil. Seu papel é questionado na crise financeira da França, analisando a complexidade da situação econômica e política da época e como as responsabilidades foram atribuídas que talvez não correspondessem completamente. Não é mais considerado uma figura superficial, mas como uma mulher complexa presa em um sistema político em crise. Seu relacionamento com Luís XVI foi estudado, analisando a complexidade de seu casamento e sua verdadeira influência na corte. Mais atenção é dada às suas ações de caridade e seus esforços para melhorar a vida das ações mais necessitadas que geralmente ignoram as histórias mais tradicionais. O julgamento contra Maria Antonieta também foi sujeito à revisão. O contexto político e social que levou à sua condenação é analisado, bem como as pressões políticas e as manobras que influenciaram o processo. Agora você pode ver como as novas interpretações questionam a imparcialidade do julgamento e a manipulação de informações para condená-las, revelando uma conspiração para se livrar dela. Então, o que é Maria Antonieta, além da rainha que muitos sabiam? Você descobre uma mulher presa em um turbilhão histórico. Sua vida, um reflexo da opulência e declínio da monarquia francesa, tornou-se um símbolo da própria revolução. Sua execução, um momento brutal que selou o fim de uma era, foi registrado para sempre na memória coletiva. Mas pense sobre isso, ela era simplesmente uma vítima, ou também foi involuntariamente um catalisador de mudança. Sua imagem, cuidadosamente construída e depois destruída pela propaganda revolucionária, tornou-se uma arma poderosa nas mãos de ambos os lados. Sua história, cheia de nuances e contradições, ainda é objeto de debate até hoje. Ela era a rainha que perdeu a coroa, mas também, de uma maneira inesperada, a revolucionária que, sem querer, incorporou a luta contra a opressão. Seu destino trágico continua a ressoar ao longo do tempo. Um lembrete dos perigos do poder absoluto e da fragilidade da condição humana. Além do julgamento histórico, sua figura suporta como um símbolo de um tempo de grandes mudanças. Você se perguntou, certo? Se Maria Antoinette realmente era tão frívola quanto eles a pintaram. Muitos culpam isso pela crise econômica da França, mas a realidade é mais complexa. Sua despesa era alta, sim, mas também era um costume do tribunal. E ela não tinha controle total das finanças reais. Lembre-se de que ela era uma jovem estrangeira, acabou de chegar a um país com costumes e estruturas de poder que eram desconhecidas. Outra dúvida frequente: uma mãe ruim era realmente? As cartas que ele escreveu para seus filhos mostram uma profunda conexão e amor materno, apesar das pressões do tribunal e das circunstâncias políticas. Lembre-se de que a educação dos filhos da realeza era muito controlada e seu papel como rainha limitou seu tempo com eles. Vamos tentar separar a lenda negra da realidade de suas ações. E, finalmente, disse que eles comem bolo. É uma lenda que, embora popular, carece de evidências históricas. Era uma frase atribuída a desacreditá-la, uma ferramenta de propaganda da revolução. Sua imagem, cuidadosamente construída por seus detratores, a pintou como uma rainha insensível e fora dos sofrimentos das pessoas. Mas até que ponto essa imagem corresponde à realidade? Antes de ir, quero agradecer por me acompanhar nesta viagem pela vida de Maria Antonieta. Seu interesse é o que faz tudo isso valer a pena. Este vídeo foi possível graças à dedicação de muitas pessoas, e quero mencionar todas elas. Primeiro, meus agradecimentos aos incríveis historiadores e autores cujas pesquisas foram a base deste trabalho. Seus livros e artigos me guiaram, permitindo-me reconstruir a vida da rainha. Seus nomes aparecem na descrição, dê uma olhada. Também quero agradecer a minha equipe de edição por seu trabalho incrível. Sua criatividade e dedicação transformaram horas de pesquisa em um vídeo que, espero, é tão informativo quanto atraente. Seu talento tem sido fundamental para dar vida a essa história. E,
Claro, para você, pelo seu tempo e atenção. Sem o seu apoio, este projeto não seria possível. Espero que você tenha gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de criá-lo. Lembre-se de se inscrever para obter mais conteúdo histórico e não hesite em deixar seu comentário. Espero que tenha gostado desta viagem à vida de Maria Antonieta. Se você gostou, deixe e se inscreva para mais histórias. O que você acha do seu destino trágico? Prosódio Speak.